A nossa reflexão hoje é sobre um assunto muito importante, muito sério e necessário para nós todos, né? Principalmente nessa época em que nós estamos vivendo, nessa época em que estamos atravessando, nessa época de transição, onde nós temos que ter conhecimento para tudo que nos acontece, para tudo que acontece na vida, conosco, com as outras pessoas, enfim, que é sobre o casamento. A ideia que a gente tem, aliás, que a gente tinha sobre o casamento, antigamente, era da figura de duas pessoas se unindo, da mulher principalmente, que era preparada para se casar, para ser esposa, mãe, para viver para o lar. E, com o tempo, depois de um certo tempo, a gente se lembra, né? Depois de alguns anos de casado, 30, 40, 50 anos de casado, né? A gente se lembra muito daquela fotografia onde aparecem os dois vovós já, rodeados com seus netos, netas, filhos, filhas, genros, noras, cunhados, tios, primos, enfim, toda aquela família que foi consequência daquela união. Um dia desses nós estávamos conversando sobre as formas de casamento hoje, né? E conseguimos lembrar de umas 7, 8 formas de casamento. Muito diferentes, todas elas diferentes daquela ideia antiga do casamento. Então nós vamos lembrar aqui, né, com o auxílio da doutrina espírita, com o auxílio de André Luiz, né, o que é o casamento. Ele vai nos ajudar, né? E a doutrina espírita, como consolador prometido, vem realmente numa época muito necessária, né? Nos esclarecer a respeito desse assunto. Né? Essa ideia de André Luiz está no livro Sol nas Almas, em que ele tem 2 páginas belíssimas, né? A respeito do casamento. E uma delas diz o seguinte: que 2 espíritos, tangidos pelas exigências da evolução, portando necessidades e débitos, combinam encontro ou reencontro no matrimônio, convencidos de que a união esponsalícia é programa de obrigações regenerativas. Então, gente, pensando nisso aí, lendo isso aí, a gente chega à conclusão de que o casamento não é uma experiência qualquer, não é uma aventura, é uma coisa séria, é uma coisa planejada, tramada no plano espiritual. E como espíritos necessitados que somos, combinamos nos encontrar aqui no casamento como um socorro, como uma ajuda para a nossa evolução espiritual. Então, é uma experiência riquíssima que devemos, já que nós sabemos que estamos aqui para evoluir, experiência que nós devemos, né, aproveitar. Porque somos espíritos com débitos, né? E que aquilo poderia nos ajudar. Ele lembra também que o casamento é um consórcio de realizações e concessões mútuas, cuja falência é preciso evitar. Consórcio de realizações e concessões mútuas. Ele lembra que o casamento poderia ser comparado a 2 espíritos
duas pessoas endividadas e que resolvem abrir um negócio. Resolvem abrir uma empresa. Então eles combinam entre si, fazem um contrato, registram na junta comercial, alugam ou arranjam um ponto, abrem um ponto comercial, começam a trabalhar, começam a se ajudar. E quando a coisa começa a melhorar, quando a coisa começa bem, quando a empresa está crescendo, né? O que acontece? Aparecem os cobradores. Não eram dois espíritos endividados. E esses cobradores chegam querendo o que é deles. E eles começam a pagar essas dívidas. Mas com o tempo, né? Às vezes um se cansa, um desiste, ou quer abandonar a firma, ou arranjou um negócio melhor, e resolve abandonar, resolve deixar o outro sozinho. Porque às vezes os cobradores que chegaram são muitos, né? E eles resolvem, e um resolve abandonar a firma. Com o tempo, lá no final do ano, eles vão fazer, o que ficou vai fazer um balanço. E no final do balanço, parece um contador pode entender isso, né? Se tem débito, fica um saldo devedor, que é debitado na conta daquele que desistiu e não pagou a sua parte. Aquele que ficou, que trabalhou, está livre. Não tem débito mais. Mas aquele que desistiu fica com os débitos. Fica com os prejuízos. Porque os cobradores chegaram e os cobradores querem receber. Então o casamento pode ser comparado a isso, essa empresa, né? E quando os dois endividados estão no casamento, estão indo bem no casamento, chegam os cobradores, que são os filhos, que são os parentes, chega o sogro, a sogra, um cunhado, um primo, que muitas vezes a gente tem que ajudar. Então, é uma firma, um casamento, né, um consórcio, cuja falência é preciso evitar. Nós achamos muito interessante essa comparação que André Luiz faz, né? Uma coisa que nós nos lembramos também é de Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar. Quem leu aquela página deve estar lembrado, né? Que Jesus está na casa de Pedro fazendo culto no lar. São páginas belíssimas, né? E nesse culto, a sogra de Pedro chega e diz assim: Jesus, afinal de contas, o que é o lar? Nós começamos, né, no casamento, felizes, alegres, sonhando, muitas esperanças, cheio de planos. Mas com o tempo chega o sofrimento, as dificuldades, os apertos, o desânimo. E ela quase chorosa, diz Neilus, se desabafa com Jesus. Então Jesus responde para ela: o lar é a escola das almas. Eu acho belíssima essa definição de Jesus nesse livro. Porque como escola, o que é uma escola? A escola é onde a gente vai fazer um curso e onde você vai aprender alguma coisa. E na escola o aluno sabe que ele tem que se esforçar. Não é fácil. É um monte de matérias que ele tem que aprender, que ele tem que dominar. Ele tem que esforçar, doar o seu tempo, esforçar o seu raciocínio,
trabalhar, ajudar. Porque todo ano tem prova, tem aquela hora de avaliação. E aí, muitas vezes, né, o curso a gente vai fazendo, vai galgando aquele curso, termina o primeiro grau, depois de um certo tempo, depois vem o segundo grau, vem um curso superior, vai indo. É preciso que a gente vá estudando nessa escola, aprendendo, até que a gente possa sair, digamos assim, com um doutorado. Mas isso é só depois de muito tempo, depois de um certo tempo, que a gente consegue esse diploma. Então, o que é o casamento, também diz André Luiz. Tem uma página dele também nesse livro chamado Pontos Essenciais para os Cônjuges. Ele lembra umas coisinhas simples, mas que pode ajudar essa empresa, essa experiência. São algumas sugestões que eles nos dão, que nós pegamos aqui umas 3 ou 4, muito interessantes, poderão nos ajudar no nosso raciocínio. Ele diz o seguinte: quando duas pessoas se casam, é necessário reconhecer que o outro é um espírito por si, com ideais e tendências diversas. Porque às vezes a gente se casa, a gente se une com uma pessoa e pensa que a gente conhece aquela pessoa. Isso é um ledo engano. A gente nem se conhece direito. E a gente fala, não, eu já conheço os defeitos deles, eu modifico, um tenta modificar o outro, não quer que o outro pense igual a ele, né? Mas olha aí, com o tempo a gente vai vendo, né, que o outro é um espírito por si, quer dizer, é completamente diferente de mim. E isso acontece muito. Eu me lembro que a minha mãe dizia muito para nós, éramos 4 irmãs dentro de casa. Mamãe sempre dizia para a gente assim: marido não é papai, esposa não é mamãe. Isto é, você não vai achar aquela pessoa que vai fazer todas as suas vontades, que você vai dobrar, não é. Né? É um espírito por si, com ideais. Às vezes o meu ideal não é o dele. E quase sempre não é. Casais com ideais iguais são raros. É a Amélie Boudet com Kardec, é Madame Curie com o esposo. São, vamos dizer assim, 2, 3% da humanidade. Ideais diferentes. Aqueles que estão juntos, né, por um ideal só, uma vontade só, uma finalidade só. E são raros esses casamentos, né? Tendências diversas. Durante todo o nosso progresso evolutivo, nós adquirimos tendências. E muitas vezes a minha tendência não é a tendência do outro. Às vezes o que eu quero, o que eu penso, o que eu desejo, o que eu gosto de fazer, não é o que o outro pensa, o que o outro quer fazer. Mas a gente vai mudar a outra pessoa? Não. Porque ninguém muda ninguém. Nós temos que reconhecer isso, aceitar isso. Reconhecer, ele é assim, acabou. E ninguém vai modificar um ou outro. Nós temos que reconhecer e respeitar o ideal e as tendências do outro. Aí você consegue. Quando Jesus diz que o lar é a escola das almas, porque você vai aprender isso. A reconhecer, a aceitar, a ter paciência, a ajudar. Se eu reconheço isso. Agora, se eu quero modificar,
a coisa não vai dar certo. Reconhecer não é querer modificar, é aceitar, compreender e respeitar que o outro é daquele jeito. Em tempo algum, abandonar o outro aos próprios deveres e lutas, sob o pretexto de que possui tarefas diferentes. Isso acontece muito hoje. Principalmente na época em que tanto o homem quanto a mulher têm profissões diferentes, tarefas diferentes, profissões diferentes. E às vezes um chega com um problema lá da sua profissão e vai expor, vai conversar com o outro. Esse é problema seu, isso é coisa lá do seu trabalho, você resolve por lá. Muitas vezes é assim que a gente fala, né? A gente abandona o outro, é problema seu, não quero nem saber. E eu falo, meu esposo, minha esposa com problema lá na firma dele e tal. E eu não quero saber. Em tempo algum, abandonar o outro, os próprios deveres e luta. Está dizendo um problema que eu posso ajudar. O problema que o outro tem lá na sua empresa, lá no seu serviço. É um lembrete muito oportuno para André Luiz, de André Luiz nos dias de hoje. Entender que o amor inclui o respeito, a cortesia, a afabilidade e a discrição. Entender isso. Muitas vezes os casais se unem e depois do namoro, do noivado, que é aquele tempo bom, maravilhoso, amoroso, né? E depois do casamento, só acaba, termina. Muitas vezes termina até o respeito, né? De como a gente fala um com o outro, de como a gente trata um com o outro, sem uma certa cortesia, sem uma certa educação, afabilidade, gentileza, né? Discrição, elogio, elogiar. Aconteceu uma experiência comigo, eu vou contar aqui para que não aconteça com vocês, com quem estiver me ouvindo. Alguns anos lá em Vitória, o Raul Teixeira foi dar uma palestra lá e falar sobre o casamento. E no meio da palestra ele falou o seguinte, que a maioria dos cônjuges tem a mania de só tocar nos defeitos um do outro. Dificilmente é o cônjuge que exalta as virtudes do outro. Eu achei aquilo muito interessante, né? Quando terminou a palestra, que eu vim embora, eu vim com aquilo na cabeça. E não é que isso é uma verdade, né? A gente só vê os defeitos do outro, comenta os defeitos do outro. Quando às vezes o outro tem tantas virtudes e a gente não aborda, né? Eu vim me lembrando disso e comecei a imaginar nas virtudes do meu esposo. Meu esposo era um homem muito honesto, muito trabalhador, muito bondoso, fazia amizade com muita facilidade, confiava em todo mundo, tinha muita coisa boa. Eu só achei um defeito nele, nesses pensamentos. Ele era muito teimoso. Mas tinha muitas virtudes, né? Basta dizer que ele me tolerou durante 55 anos. Já era uma grande virtude dele. E eu pensando nisso, cheguei em casa toda eufórica, né? Olhei para ele, quando eu cheguei em casa, olhei para ele e disse assim, Nelson, você é o melhor marido do mundo. Gente, ele olhou para mim,
regalou um olho. Falei assim, Solange, você bebeu? Vira. Falta de elogio, porque dificilmente eu elogiava. Então é lembrança. André Luiz nos lembra isso, né? E o amor inclui essas coisas, né? Cortesia, respeito ao falar um com o outro. Sem gritar, ser afável, ser cortês, né? É preciso que o amor continue depois do casamento. O amor inclui isso. Se você se casa e essas coisas, né, desaparecem, perdeu o amor. Certo? Manter entendimento e cooperação na solução das dificuldades que surgem nas famílias um do outro. Olha que coisa interessante. Quando a gente se casa com uma pessoa, a gente se casa com a família do outro. A família do outro também é a minha família. E quantas vezes a gente fala assim, isso aí é a família do meu marido, esse problema lá da família do meu marido. Não, é na nossa família. Quando surge um problema na família do outro, é na minha família também. É isso que o André Luiz está lembrando aqui, né? Manter entendimento e cooperação. E ajudar. Se surgir um problema na família do outro, eu tenho a obrigação de ajudar. Porque é a minha família. Ele entrou na minha família e eu entrei na família dele. Formamos uma família só. Então é um lembrete muito interessante, muito necessário de André Luiz. Jamais sacrificar a harmonia e a segurança do lar sob a desculpa de exigências sociais ou religiosas. Jamais sacrificar a harmonia e a segurança do lar sob a desculpa de exigências sociais ou religiosas. Eu uma vez estava falando uma coisa na casa espírita, fazendo um estudo, e eu lembrei de Dona Laura, lá no livro Nosso Lar, quando ela fala sobre noções de lar. Quando ela fala da importância do lar. As coisas que as mulheres que não deveriam competir com o homem. E hoje, né, muitas vezes, dentro de uma, digamos assim, exigência social, profissional, digamos, religiosa, nós sacrificamos a harmonia do nosso lar. Eu falei que a mulher deve colocar, antes de tudo, depois que ela se casa, que ela tem filhos, família, é a coisa mais importante na vida dela. É mais importante do que a profissão. Se a profissão estiver sacrificando a harmonia do lar, ela deveria repensar. Quase me bateram as mulheres. Discordaram. E agora é diferente. Tá? Eu falei, bom, eu digo que se estiver sacrificando, se você tem 5 filhos pequenos, você pode ficar fora do lar. Você pode deixar esse lar por conta dos outros. Por conta da creche. Por conta de babás. É um caso a repensar. Às vezes é uma necessidade da esposa trabalhar. Precisa pensar. Será que meu esposo não ganha o suficiente para manter-se lá? Ou será que eu estou trabalhando fora do lar? Mas por tanta necessidade. Porque
O lar, diz André Luiz, é ela que vai exportar para a sociedade, para a humanidade, os caracteres humanos. É do lar que tem que sair um bom operário, um bom profissional, um bom médico, um bom político, um bom empresário, um bom pedreiro. E isso depende muito dela. Se ela está num trabalho onde ela sai de manhã, volta de noite, e muitas vezes, final de semana, ela mexe lá com a vovó, com as babás, com as titia, para ir passear, ela tem que repensar isso. Que ela é responsável para as almas que são trazidas ao lar e que vão ficar sob a responsabilidade dela. Então é isso que André Luiz está dizendo. Jamais sacrificar a harmonia e a segurança do lar sob essa desculpa. Não vai ter desculpa lá no plano espiritual. Por fim, compreender que o matrimônio é uma escola, já dissemos, né? E que os cônjuges tudo precisam fazer no domínio do possível, para que não seja modificado o programa trazido à Terra por eles mesmos. Devem fazer o possível e o impossível, né? Na lei da reencarnação, alterando o programa de serviço com separações reconhecidamente desnecessárias. Existem separações que são desnecessárias. Incompatibilidade de gênero não é desculpa, gente, se abandonar o lar, não. Não é. Se você reconhece que o gênero do outro não é igual ao meu, vou tentar modificar. Aí não dá certo. Então a gente volta a afirmar. Matrimônio é uma escola. E na escola, como que a gente vai aprender? Nessa escola a gente aprende a ser paciente, a perdoar, a compreender, a renunciar, a calar, a se doar. É isso que a gente vai aprender na escola. A servir. Aí nós vamos sair com o nosso diploma de doutorado. Aí nós vamos completar esse curso. Aí nós vamos aproveitar essa experiência riquíssima. E se nós estamos aqui na Terra preocupados com a nossa evolução espiritual, porque se nós estivermos preocupados aqui com o sucesso aqui na Terra, na profissão, nos negócios, na vida material, mas se nós estamos preocupados, principalmente nós espíritas, né? Nós estamos preocupados com a nossa evolução espiritual, então está aí o caminho, está aí os conselhos. É só seguir. Para finalizar, lembremos de Jesus. Quando ele disse, não separeis o que Deus juntou, os discípulos lhe perguntaram, mestre, então por que Moisés permitiu a carta de divórcio? Jesus respondeu, a carta de divórcio foi permitida por Moisés por causa da dureza dos vossos corações. Mas no início não foi assim. Obrigada.